Enquanto isso, a gente segue aqui falando de Vitor Roque, né? Nunca Porque... falou mesmo. Hã? Nunca falou com o jogador e Nunca falou com o às jogador. 11h30. O empresário do Microfone Vitor Roque aberto. que falou isso, né? Atacou o Xavi. E aí sempre teve aquele discurso, pô, acho que o Xavi de fato não gosta, são poucos minutos. Vocês acham que ele, na oportunidade que teve, agarrou? Não agarrou, não deu pra mostrar. O que acontece com o Vitor Roque? Eu acho Porque quando ele sai aqui era, pô, maluquice. mais ou menos. Formiga. Calma, A expectativa era essa. Eu estou falando por mim, eu acho que havia uma incompatibilidade de modelo de jogo. E eu falava isso assim, eu não sei se o Vitor Roque está indo para um ambiente mais confortável. O Vitor Roque sai do Atlético Paranaense, jogava de um jeito e estava indo para o Barcelona do Xavi, que joga completamente diferente, exige outras coisas de um cara que não foi formado assim. E o melhor Vitor Roque tem um outro estilo de jogo, de explosão. Cobra-se no Barcelona algo do Vitor Roque que ele não era e nunca foi estimulado a fazer aqui no Cruzeiro ou no Atlético Paranaense. Então lá, e às vezes que o Xavi falou sobre, ou que outras pessoas falaram sobre, existia assim, muitos degraus de aprimoramento até o Vitor Roque chegar no ponto que o Xavi ou que a demanda exigia. E aí você pensa, é sacanagem, é não sei o quê. Talvez seja uma leitura equivocada de para onde ir no momento de ir. Só que, pô, dizer não pro Barcelona é muito difícil. Sim. Quem é que vai dizer não pro Barcelona? Eu lembro, eu citei esse exemplo da outra vez, o Felipe Rolim, que trabalhou com a gente do Esporte Interativo, e é scout, enfim, e continua comentarista de futebol lá no nosso futebol e tal. Ele falou, quando o Gabigol foi pra Inter, ele falou, cara, eu não sei se é o melhor lugar pro Gabigol ir, não. Olhando o jeito que joga a Inter, na época era o Frank De Boer lá, a Inter tá virando um moedor de técnico, o Frank De Boer tem zero certeza do que ele aplica e eu não sei nem se ele vai querer o Gabigol. Dito e feito, assim, foi um ambiente péssimo pro Gabigol estar lá. E eu não tô dizendo aqui, o Gabigol foi injustiçado, o Gabigol não sei o quê, não é esse o ponto. Eu acho que tem contextos e contextos. Às vezes o cara vai pra um lugar em que não é o melhor lugar para ele estar. Sim. Não é o melhor lugar para ele estar. O Renier foi pro Real Madrid e talvez não fosse o melhor lugar para ele estar. Tava cheio de meia, um jogo que exigia uma coisa, o Renier entregava outra coisa e não funcionou. E é isso que acontece. Às vezes pode ser sacanagem, pode ser culpa do jogador, pode ser culpa do treinador, tem um monte de questão, tem que avaliar. Mas eu não acho que o Xavi olhe pro Vitor Roque e fale, eu vou sacanear esse moleque porque sim. Vamos ouvir agora sim o nosso Marcelo Beckler, até nesse contexto que trouxe aí o nosso Bruno Formiga. Mesmo. Acho que agora vai dar certo, viu, Marcelo Beckler? Traz pra gente aí esse contexto que falou o empresário do Vitor Roque, enfim, traz tudo pra gente aqui, Marcelo. Tudo bem, meu povo? Muito bom dia para vocês. Boa. Isso aí que disse o Formiga vai bem do que é a análise que muita gente faz do Vitor Roque, né? Um jogador que precisa de tempo para se adaptar pelas características de jogo que ele sempre desenvolveu no Brasil, que são muito diferentes do que o Barcelona preza e precisa para o jogo que ele quer implementar. As falas ontem do André Curi, a Rádio RACU de Barcelona, é a principal rádio, é o principal meio de comunicação esportivo da Catalunha, pegaram muito mal, tá? Conversando hoje cedo com pessoas do Barcelona, falaram que não queriam entrar no circo do André Curi. O Barcelona não entraria no circo montado pelo André Curi e que o Vitor Roque tem sim diálogo com o Xavi, que ele é tratado como os outros jogadores do plantel, e que, por exemplo, o Vitor Roque jogou em 4 meses mais minutos que o Arda Güler, o turco que chegou ao Real Madrid, 18 anos, custou também quase 30 milhões de euros, se machucou aqui e ali, ficou bastante tempo indisponível, mas que o Vitor Roque jogou mais do que ele. Na semana passada a gente tinha perguntado ao Xavi sobre uma continuidade do Vitor Roque em Barcelona e ele não garantiu, ele falou que o jogador precisa de confiança, precisa de minutos e precisa de jogar. Então por que o técnico não coloca? Porque na avaliação, aí conversando com pessoas do Barcelona, que me dizem que na avaliação do Barcelona ele ainda está muito aquém do que ele precisa desenvolver, e ele ainda precisa treinar e desenvolver, e talvez jogar, mas talvez não jogar no Barcelona, talvez jogar em outro lugar, para desenvolver essas habilidades. A questão é que ontem o Curi fechou uma porta de empréstimo para o Vitor Roque. Diz que se ele sair é em definitivo, que tinha outras propostas, que tem muita gente interessada no jogador brasileiro. Eu conversei agora há pouco com uma pessoa também ligada ao Vitor Roque, que dizia que não sabia de nenhum tipo de mau relacionamento dele com o Xavi. Tudo que o jogador passava a essa pessoa era de que é uma relação profissional, normal, que o jogador sabe que precisa melhorar, que chegou em Barcelona sabendo que tinha que se adaptar, que está tentando melhorar também fisicamente, fazendo um trabalho extra-clube para melhorar também o seu desempenho físico, né? Lembrando que ele chegou ao Barcelona depois de 2 meses de lesão, de férias, de lua de mel, e ainda estava fisicamente abaixo dos outros jogadores em meio de temporada, ele estava em final de temporada, enfim. Parece que o Vitor Roque entende um pouco mais
os motivos dele não ter jogado tanto, o entorno dele também entende, o entorno do Barcelona também entende, e o André Cury acho que é o que entende menos de toda essa situação. Inclusive, já tem gente que fala, e que eu escutei hoje, dizendo que um possível não interesse do Barcelona no Estevão, do Palmeiras, Messinho, que é empresariado pelo André Cury, porque entre o Barcelona seguir desde muito perto, desde sempre, e apareceu o Lamine Yamal, teve uma novidade aí, né? Um jogador da posição dele apareceu com 16 anos para jogar no time principal do Barcelona, poderia ter esfriado o interesse do Barça, e isso poderia ter irritado o André Cury, que já contava também com esse negócio, e que isso poderia ter feito o André Cury dar esse ultimato, que, repito, pega muito mal em Barcelona as declarações do empresário do jogador. Assim, não sei se... Óbvio que o Vitor Roque, a gente sabe que ele é um bom jogador, sim, tem a questão da adaptação, né? Mas numa dessa é uma porta fechada do próprio clube por conta de um empresário. Isso pega mal mesmo. Muito mal, cara. Isso geralmente não acaba bem, ainda mais em clubes como o Barcelona, a gente não está falando de uma instituição qualquer. Só me chama atenção, assim, indo na linha do que o Formiga falou, né, de como você não tem esse encaixe no modelo de jogo do Xavi, nas características do Vitor Roque, assim, é uma joia do futebol brasileiro, que é o tipo da contratação que vai além de comissão técnica, né? O Laporta olha o que o Real Madrid fez nos últimos anos pegando os meninos aqui e fala, caramba, eu não posso perder uma oportunidade de trazer um cara como o Vitor Roque. E aí como é que fica, assim, ok, não encaixa, mas você vai abrir mão de uma joia como essa, de um ativo como esse? Se esperar, parece outro. Se ele tivesse esperado um pouquinho, ele podia ir no Estevão, por exemplo, que acho que tem muito mais a ver do que o Vitor Roque. Estou dando um exemplo aqui, tá? Ok, como mas se você espera um pouquinho e alguém vai, leva o Vitor Roque e ele explode, pô, moscou no Vitor Roque, não levou o Vitor Roque. No final é um contexto, é igual um acidente de avião, tem que dar muita coisa errada. E aí, assim, de novo, o garoto também não tem culpa, porque dizer não pro Barcelona é impossível, praticamente. O clube dele também dizer não. Agora, o único clube, para mim, no mundo não precisa do Estevão é o Barcelona. Por conta do Yamal. É o único clube que não precisa do Estevão. Eles têm a mesma idade, o Yamal para mim tem mais talento, mas o único clube do mundo que não precisa de Estevão é o Barcelona. Joga na mesma posição. Você pode até tentar, mas se não é garantia que o Estevão vá para a ponta esquerda, vai render o que rende, embora antigamente mudou muito nos últimos 40 anos, sobretudo nos últimos 20. Eu acho que as próximas semanas vão ser, e a próxima entrevista do Xavi também, não sei se ele vai entrar no circo, né, do André Cury ou não, mas a próxima entrevista do Xavi chama a atenção, o que pode acontecer e se ele vai responder. Isso vai ser só no domingo, prévio do jogo contra a Real Sociedad. Mas vamos ver, o Barcelona já não joga praticamente mais nada. Tem ainda 4 jogos para fazer. Veremos se o Vitor Roque terá minutos ou não. E se o Barcelona vai bater o pé para ele ser emprestado ou não. E se ele vai ser negociado. Então, assim, as próximas semanas vão dizer bastante coisa. É mais provável que algo aconteça do que nada aconteça e que ele siga na próxima temporada. Ou um empréstimo, ou uma venda, ou uma declaração forte do outro lado. Enfim, a terra está se mexendo, sabe? Não sei se vem um terremoto por aí, mas a terra está se mexendo. Perfeito, valeu. Qualquer novidade você volta aqui com a gente. Obrigado. Grande Marcelo Beckler participando conosco. E evidentemente aqui está no estádio do Paris Saint-Germain, porque vai cobrir amanhã PSG e Dortmund pela Champions. Cara, assim, perfeito. O André Cury... Só um pouquinho antes aqui. A live deu uma piscadinha, tá, gente? No YouTube, né? Deu aquela... Barulho da piscadinha. Tá? Como é que é? Muito bem. Tic-tic. Não é assim que o filho da mãe faz lá? Tac-tac. Cara, assim, o André Cury pode bater o pé e dizer, não, ele só sai se houver uma proposta de compra. Agora, se o mercado não apresentar essa proposta, se não chegar, o que é melhor? O Vitor Roque conseguir empréstimos, ter minutos e se desenvolver na próxima temporada em algum clube da Europa, pode ser até na primeira divisão espanhola, se houver essa possibilidade, ou continuar comendo banco? Sim. Aí vai chegar o momento em que você vai ter que se decidir entre o ideal e o possível, né? E pode ser que esse momento aconteça em breve. Pode ser que não seja tão fácil aquilo que o André Cury está pretendendo. E alguns jogadores já foram emprestados e voltaram melhores. Assim, acho que brasileiro, o maior exemplo é o Casemiro, que chegou no Real Madrid, foi pro Porto, voltou, e não foi nem empréstimo, né? Foi um uso de recompra e tal. Às vezes o cara vai pro lugar que você acha que é o melhor, não funciona e se acha em outro lugar. O Odegaard, que hoje aí para muitos é um dos melhores jogadores da temporada, as pessoas esquecem que ele foi contratado há 16 anos pelo Real Madrid. O Coutinho chegou a jogar no espanhol, né? Sim, espanhol, sim, de Barcelona. Então, assim, eu acho que existe contexto e contexto, mas não dá para você, o empresário nesse ponto tá atrapalhando. Total. Não dá para você cravar uma parada dessa. E o Beckler ouvi de uma outra fonte ligada ao cara de que não é isso que o Vitor Roque passa.
Não é isso que ele sente, não é assim que ele entende que é a relação com o Xavi. Alguns empresários fazem mal aos próprios empresariados, né?